Vamos falar agora de sistema elétrico e componentes elétricos, tá? Vamos começar pelo chicote elétrico, tá? Chicote elétrico, a gente tem que sempre fazer as verificações do estado do chicote elétrico, tá? Fixações e proteções, tá? Então, um exemplo de uma colhedora aqui de cana, a gente tem nesse modelo 12 chicotes diferentes. Então, esses chicotes eles devem ser verificados periodicamente, tá? Encontrando alguma avaria no chicote, temos que posicionar a manutenção ou a concessionária para fazer a substituição do mesmo ou reparo, tá? Um chicote elétrico que possa causar um curto, eu posso trazer risco para o canavial, para o equipamento e para o operador, tá? Então, é muito importante essas verificações dos componentes dos chicotes elétricos, ok? Motores elétricos. Os motores transformam energia elétrica em energia mecânica, tá? Então, um movimento que é transformado da energia elétrica, consumindo energia elétrica, transformando em energia mecânica. Onde encontramos motores, tá? Encontramos motores elétricos, motores de limpadores de para-brisa, motores da buzina, motores de reservatórios de água do limpador, motor do ventilador, motor do giroflex e assim por diante, tá? Na colhedora a gente tem esses componentes que possuem motores, tá? Como no exemplo ao lado, a energia ela flui no sentido pondo o motor em movimento, tá? Então ele consome energia elétrica e transforma a energia elétrica em energia mecânica para atuar em alguma dessas atividades aí, ou limpar o para-brisa, ou funcionar um compressor de buzina, ou uma bomba de reservatório de água, ou o próprio ventilador para fazer fluxo de ar do ar-condicionado circular dentro da cabine, ou o giroflex, tá? Que está girando, o motorzinho girando mecanicamente a base de uma lâmpada para estar fazendo o sistema giroflex. Interruptores, tá? Qual que é a função de um interruptor? A gente viu no vídeo há pouco, né, que temos vários interruptores no motor, tá? Na máquina também temos vários interruptores, tá? Todo sensor é considerado como um interruptor também, tá? Função do interruptor: abrir e fechar algum tipo de circuito. Eu posso estar usando o interruptor para gerar um alerta ou para tomar alguma ação no meu equipamento, tá? Vou dar um exemplo do interruptor para acender uma lâmpada, tá? O que acontece? Fechei o interruptor, o circuito flui, a energia flui, passa pelo filamento da lâmpada e retorna para a bateria, tá? Então, esse é o exemplo de um interruptor. Essa é a função que o interruptor faz dentro do equipamento, que é informar ou atuar em alguma atividade do equipamento, tá? Potenciômetro. Potenciômetro tem a função de variar a resistência de acordo com sua posição, variando assim a corrente elétrica que passa por ele. Para a gente entender melhor como que funciona o potenciômetro, né? Nada mais é do que um resistor com resistência variável, ele não tem um valor fixo. Vamos dar uma olhada aqui no simulador de uma boia de combustível, tá? Que é o mesmo processo. Conforme vai variando a resistência, ele vai mudando o valor de tensão que vai chegar para o indicador, tá? Então, ele variando a tensão, ele acaba modificando o posicionamento do ponteiro, tá? Então, assim, o resistor de resistência variável, conforme a posição que ele está,
ele dá um valor diferente e acaba tendo essa interação com ponteiros, com indicadores, com atuadores no equipamento, ok? Solenoide. Solenoide, função, transformar um sinal elétrico em uma ação mecânica. Composição, bobina de fio com um êmbolo móvel. Funcionamento, a corrente elétrica passa pela bobina, gerando um campo magnético que aciona um êmbolo ou carretel, permitindo ou bloqueando a passagem de óleo. Tem solenoides na colhedora em bastantes locais, tá? Tem solenoide em bloco, na maioria dos blocos da máquina, bloco Vickers, bloco abrevador, bloco do corte de pontas. Então, o acionamento é feito por solenoides, tá? E tem uma função muito importante, tá? Que é transformar a energia elétrica em uma ação, né? Como se tivesse alguém desviando o fluxo de óleo em algum lugar, ok? Válvula solenoide PWM. É um solenoide que trabalha com pulso variável, podendo assim variar as posições do êmbolo ou carretel, tendo inúmeras possibilidades de fluxo de óleo, tá? A função do PWM é a mesma função do solenoide, porém, o PWM eu posso ter mais ou menos óleo controlado eletronicamente, e não só uma ação liga e desliga, tendo assim velocidade diferente, volume diferente de óleo passando por aquele local, e assim por diante. Independente da função, o que acontece? O solenoide PWM, ele tem atuações em frações de segundos, então ele fica um período ligado, um período desligado, um período ligado, um período desligado. Isso acontece durante o período de frações de segundos, né? Tendo um percentual de passagem do óleo, no caso, né? Na função hidráulica, em percentual, dependendo do período que ele fica ligado e desligado, tá? Então, isso acontece em frações de segundos. Fusível. A função do fusível, proteger circuitos elétricos de sobrecarga, tá? É composto de pedaços finos de metal que se aquecem e se derretem quando uma corrente elevada passa por ele, abrindo o circuito. Cada fusível suporta um valor de corrente limitado. Podem ser diferenciados por cor ou pelo número marcado na sua cápsula. Sempre substituir o fusível da mesma capacidade. O fusível, eles são fabricados com a intenção de proteger um sistema, tá? Então, os testes de prova do fusível, ele é realizado conforme a determinação de normas, tá? Então, ele tem que responder às normas técnicas para suportar aquela carga de corrente passando por ele, tá? Excedeu a corrente, ele tem que romper, ele funciona como uma válvula de segurança do sistema elétrico. Identificação, tá? Temos algumas identificações padrões, tá? Para o fusível convencional, tá? Essa é a padrão fusível convencional. 0,3 ampere, cor violeta, 4 ampere, cor rosa, 5 ampere, tangerina, 7,5 marrom, 10 ampere vermelho, 15 ampere azul, 20 ampere amarelo, 25 ampere a cor transparente, cristal, 30 ampere verde e 40 ampere a cor laranja. Então, essas são as identificações de fusíveis padrão, tá? Lembrando que se eu tenho no equipamento aquele fusível, porque o dimensionamento do equipamento foi feito para aquela carga, para não estragar o circuito elétrico, tá? Então, eu tenho que voltar o fusível da mesma capacidade, sempre voltando o fusível da mesma capacidade.
relé. Os relés são basicamente interruptores eletromagnéticos, são utilizados para segurança através de uma baixa corrente, permite a passagem de uma alta corrente. Funcionalidade, exemplos, lâmpadas intermitentes, temporizadas, etc. Tá? Então, o relé nada é mais do que um interruptor que eu posso colocar no sistema com um acionamento a longa distância ou com para acionar uma carga maior com um interruptor de baixa capacidade. Então, eu coloco um relé, o relé faz o acionamento com um simples interruptor, eu consigo, com a capacidade do relé, fazer o acionamento de funções mais complexas. Vamos dar uma olhada no funcionamento do relé, tá? Mas primeiro vamos entender ali, ó. A figura da esquerda é um relé, tá? Aberto, sem a cápsula, e os bornes de identificação, tá? No centro, a espira, o helicoide, ou no caso, a bobina, tá? A bobina dele, ela vai criar um campo magnético. Esse campo magnético puxa essa haste que está C e D para baixo, fazendo o contato C encostar no F. Então, esse é o movimento do relé para fazer o acionamento de qualquer função, tá? Eu tenho esse relé, é um relé de um contato, eu tenho relés de 2 contatos, de 3 contatos, e assim por diante, tá? Vamos dar uma olhada como que funciona um interruptor, o acionamento do interruptor com um relé, tá? Acionei o interruptor, acendeu a lâmpada. Então, essa é a função, tá? O relé, ele vai fazer o acionamento de uma corrente maior, que a corrente da lâmpada não era o suficiente para o interruptor, sem estragar o interruptor, porque o interruptor está fazendo simplesmente a ligação do 85 com o 86, que seria o positivo, e o negativo da bateria, uma corrente muito baixa, só criando um campo magnético, para o contato, que seria o 30, e para o 87, e fazer a lâmpada funcionar. Então, o 30 está vindo direto da bateria, e o 87 é a saída dele direto para a lâmpada. Então, eu faço um acionamento de um circuito, uma potência maior, com um interruptor com uma potência bem baixa. Então, com filamentos bem baixos, tá? Com fio mais fino, podendo economizar em fio e capacidade de interruptor. Ok? Alternador. O alternador fornece à bateria uma corrente elétrica suficiente para carregá-la constantemente durante o funcionamento do motor do veículo, repondo a energia consumida pelos sistemas elétricos, tá? A principal função do alternador é repor a carga que a bateria consumiu para pôr o motor em partida, tá? Para pôr o motor de partida em funcionamento. Então, essa é a principal função do alternador. Porém, depois de recarregar, ele consegue manter todo o sistema elétrico do componente funcionando, tá? Repondo as energias consumidas da bateria e mantendo o sistema elétrico do equipamento funcionando. Você sabe como funciona um alternador? Se não sabe, vamos ver comigo aqui. O alternador é um gerador de eletricidade que alimenta todos os consumidores elétricos do veículo durante todo o tempo de funcionamento do motor. Nesta ilustração, temos os principais componentes do alternador, como tampas dianteira e traseira, o rotor, onde nós temos uma bobina onde forma um campo eletromagnético, o estator, composto por várias bobinas de cobre, diodos retificadores e o regulador de tensão. Quando o rotor do alternador é acionado pelo motor através de uma correia, na bobina do motor, um campo eletromagnético é formado pela alimentação das escovas do regulador de tensão. E é esse campo magnético que desloca os elétrons das bobinas do estator, gerando corrente elétrica.
A corrente elétrica gerada no estator é alternada e, para alimentar os consumidores elétricos do veículo, deve ser transformada em corrente contínua pelos diodos retificadores. Nesta ilustração, vemos o princípio de funcionamento do circuito retificador do alternador, composto por vários diodos, que transformam a corrente alternada em corrente contínua. Para uniformizar o sinal de corrente contínua, aumenta-se o número de bobinas no estator, ligando-as em conjunto de 3. O regulador de tensão controla a corrente gerada em função dos consumidores que são ligados e limita a tensão em aproximadamente 14 volts. Sistema de partida. Tem a finalidade de causar rotação inicial do motor do veículo até que o mesmo comece a operar normalmente. Tá? O motor de arranque mais antigo, ele é formado por mancais, impulsor de partida, induzido, bobina, suportes de escovas e solenoide de acionamento. Tá? Nos modelos mais novos, ao invés de bobinas, usa-se ímãs permanente, tá? Vamos dar uma olhada como que é o funcionamento de um motor de partida para entendermos como que ele atua, tá? Olá, pessoal. Hoje vou apresentar para vocês o funcionamento do motor de partida. Nessa ilustração temos os componentes que fazem parte do motor de partida, como escovas, coletor, induzido, ímãs permanentes e pinhão de engrenamento. Nesta ilustração, quando as escovas representadas na cor azul alimentam as bobinas do induzido através das placas do coletor, um campo eletromagnético é gerado próximo dos campos dos ímãs permanentes, atraindo-os e fazendo girar o induzido, que faz com que o coletor mude os contatos nas escovas, alimentando outra bobina do induzido, e assim sequencialmente. Aqui vemos os principais componentes do circuito de partida, que são chave de ignição, bateria e o motor de partida. Os principais componentes do motor de partida são o automático, a alavanca
engrenamento, o induzido e a cremalheira do volante motor. Quando acionamos a chave de ignição, alimenta-se as bobinas de chamada e retenção do solenoide do motor de partida, que gera um campo eletromagnético atraindo o cilindro de ferro, que aciona a alavanca, engrenando o peão na cremalheira do volante motor, fazendo girar. Ok, pessoal, conseguimos entender melhor o funcionamento do motor elétrico, tá? E principalmente do motor de partida, os componentes e a forma que ele trabalha dentro do sistema elétrico do meu equipamento, ok? Vamos falar agora sobre bateria. O que é bateria? Bateria é um acumulador de energia química que será transformada em energia elétrica. Principais partes da bateria, tá? Uma caixa à prova de ácido, tá? Ela tem que ser resistente ao ácido que tem dentro, então a caixa feita com materiais resistente ao ácido que faz a ligação entre uma placa e a outra, tá? Elementos da bateria, placas positivas, placas negativas e separadores, tá? São o A, o B e o C. E a solução é o eletrólito, tá? Que seria o ácido para a transferência dos elétrons, tá? Como que funciona? Eu tenho várias placas positivas e negativas, com separadores entre elas, tá? Isolantes, que não consiga transmitir corrente elétrica, e eu tenho um ácido que está transferindo os elétrons de uma placa positiva para negativa, os elétrons do positivo para o negativo, e assim por diante, até chegar na última placa, onde as placas positivas são ligadas internamente e as negativas são ligadas internamente também, tá? E as negativas ligadas no polo negativo e a positiva ligada no polo positivo. E esse é o acumulador de energia, ou a bateria. Tipos de bateria. Bateria convencional, bateria com ácido de chumbo, com alto grau de antimônio na liga, requer manutenção frequente, especialmente necessidade de adição de água, tá? Essa bateria, ela tem um consumo de água desmineralizada ou destilada muito grande, tá? Devido à composição interna das placas, tá? A placa, ela acaba aquecendo e aumentando a temperatura, ela acaba evaporando o fluido que tem dentro, tá? As baterias semiceladas. Baterias convencionais com reduzidas quantidades de antimônio e, consequentemente, a manutenção ligeiramente reduzida. A água precisa ser reposta periodicamente, tá? Então, a semicelada, ela tem um pouco menos de contaminantes. Vamos colocar que o antimônio seria um contaminante, tá? Que faz com que a liga gere um calor interno lá e a transferência de elétrons faz com que a água evapore, tá? Então, ela tem uma quantidade reduzida, então ela vai evaporar menos, mas periodicamente eu tenho que fazer a inspeção e a adição delas, tá? Característica delas, ela tem o local para repor a água, porém ele não é tão exposto como o da convencional, tá? Ela é uma semicelada. E a bateria selada são fabricadas com chumbo e cálcio sem antimônio, tá? As grades delas. Então, elas não necessitam de água, pois não possuem nem abertura para reposição. Geralmente possui só um visor para inspeção
de como que está a carga dela, tá? Um visor interno que fica na parte superior, e esse visor ele te dá um parâmetro de quanto que tem lá de solução, como que está a solução dentro da bateria, tá? Não repõe água, e geralmente a vida útil dessa bateria ela é um pouco maior do que das outras, tá? Associação de baterias, tá? Associação em série. Fonte de tensão em série. Associação de baterias em série, a tensão aumenta, mantendo a capacidade de corrente, tá? Se associarmos duas baterias de 12 volts em série, temos um resultado de 24 volts. Então, o que eu faço? Eu aumento a tensão. E como que eu faço associação? Eu ligo o polo negativo de uma bateria no positivo da outra, tá? Então, eu faço uma associação em série e deixo as duas pernas externas abertas, tá? Sendo uma positiva e uma negativa, alimentando o equipamento, tá? Equipamentos com 24 volts usam esse tipo de associação. Associação em paralelo. Associação em paralelo de fonte de tensão aumenta o valor da corrente fornecida, mantendo o valor de tensão. Se associarmos duas baterias de 100 A em paralelo, temos um resultado de 200 A. Porém, a tensão continua sendo 12, tá? Se eu tenho duas baterias de 12, 100 A, eu tenho 12 volts com 200 A na saída. E a associação em paralelo, ela é ligada polo positivo no polo positivo e polo negativo no polo negativo, tá? Então, esses são os dois tipos de associação de bateria disponíveis com os equipamentos que a gente tem hoje, tá? Então, para equipamento que eu preciso de uma corrente alta e uma tensão baixa, eu uso em paralelo. Cuidados gerais e diagnóstico na bateria, tá? Use somente água pura ou destilada, tá? Água para repor na bateria tem que ser água destilada ou desmineralizada, tá? Evite que a bateria descarregue completamente. Sempre eu não posso deixar que a minha bateria descarregue completamente, tá? Cada vez que eu descarrego completamente minha bateria, eu vou perder lá em torno de 20 a 25% da vida útil da minha bateria, tá? Então, vou reduzir drasticamente a vida útil da bateria. Armazenar em local seco e protegido dos raios solares. A temperatura pode ser um dos fatores mais impactantes na perda de fluidos, tá? Então, se eu deixar um lugar com quente, um lugar que fica sobre os raios solares, eu posso ter um aquecimento da caixa e evaporação dos fluidos internos da bateria, tá? Então, posso danificar as baterias. Conserve os polos limpos e secos. Sempre manter os polos limpos para ter um contato ideal, tá? Para a limpeza dos terminais, utilize uma lixa fina. Sempre que eu for fazer alguma manutenção e preciso fazer uma limpeza dos terminais, uma lixinha fina, sem arrancar muito material, só arrancando a sujeira, é o suficiente, tá? E se tiver alguma ácido, aquele zinabre nos terminais ou no polo, aplica uma solução de bicarbonato de sódio e água para eliminar resíduos, tá? Em torno de 70 gramas de bicarbonato por cada litro de água. É uma solução que acaba eliminando a formação de zinabre, tá? Que é feito, ele ocorre através do não contato ideal entre o polo e o terminal, tá? Se eu tiver alguma folga entre os dois, os elétrons tentam passar por ali e acaba oxidando o oxigênio do ar, o ar que a gente respira ali, e acaba formando aquele zinabre, tá? Verifique os respiros da tampa se não estão obstruídos, tá? Sempre verificar os respiros, tá? Não acione o motor de partida por mais de 5 segundos.
E antes de dar partida no motor, desligue faróis, demais equipamentos. Ao manusear a bateria, proteja os óleos, tá? Então, tem um ácido dentro, esse ácido, ele, durante o processo de transferência de elétron, ele libera alguns gases, né? Esses gases são gases que podem causar explosões, então eu não posso nunca obstruir os furos que tem lá de respiros das baterias, tá? Então, sujou, tem que sempre estar limpinho, não posso colocar nada em cima ali para tampar a saída desses gases, se eu tampar a saída desses gases, eu posso armazenar um gás inflamável dentro da bateria e fazer com que ela exploda, tá? E o acionamento do motor de partida por mais de 5 segundos é para evitar aquecimento da bateria, tá? Porque a carga que o motor drena é muito grande, tá? Então ele acaba aquecendo a bateria.